O Kibungo. Nossa história é mais uma daquelas que é levada de geração em geração. Esse fato ocorreu com a avó de Fátima, Dona Maria. Dona Maria morava na Bahia. Naquela época era comum as meninas de 15 anos irem até as beiras dos rios para lavarem as roupas. Mas naquela época existiam os seus perigos. Não era tanta violência como de agora, mas existiam coisas que, hoje em dia, dificilmente se veem. Naquela época existia uma lenda, a lenda do Kibungo. Mas o que seria esse Kibungo? O Kibungo era uma criatura de 1,5 metro de tamanho, peluda, com a aparência de um cachorro. Só que nas suas costas havia uma grande boca que abria e fechava, e ele tinha fama de comer as crianças que estavam distraídas no meio da serra. Ele não ficava no meio das matas, ao contrário de vários monstros ou seres do nosso folclore. Esse ser não, ele ficava no cerrado, na onde era fácil se ver, e ele era facilmente confundido com o cachorro. E a Dona Maria, para chegar no rio, tinha que passar por uma grande clareira bem seca. Estava de dia, o sol estava brilhando muito, e ela estava com a cesta de roupas lotada. Era ela e sua irmã, mas nesse dia sua irmã não pôde ir, então era somente ela. O rio não ficava muito longe. Não era um lugar perigoso, pois era tudo mato baixo, era tudo visível e a mata ficava bem afastada. Então Maria pegou sua cesta e foi lavar as suas roupas. Até aí, nada de estranho aconteceu. Ela chegou a encontrar algumas amigas que também estavam lavando a roupa e ficaram conversando por horas e horas. As amigas foram embora e Dona Maria também. Cada uma foi para o seu canto. Dona Maria pegou seu cesto de roupa, colocou na cabeça e foi em direção da sua casa. Ainda havia muito sol. E lá longe ela viu uma figura preta, como se fosse de um cachorro. Mas ela percebeu que a movimentação daquilo não estava certa, pois ela se movimentava muito, mas muito estranho mesmo. Nem um cachorro se movimentaria daquele jeito. Parecia que pulava e andava para o lado, pulava e andava para o lado. Era algo que não tem como descrever a movimentação daquele ser. Dona Maria, por ser uma mulher muito inteligente e também muito supersticiosa, já ligou os fatos, pois haviam muitas mulheres e muitas crianças que tinham visto o tal do Kibungo. E ela sabia que aquilo que estava vindo lá longe não era um cachorro, e muito menos um animal. Então Dona Maria largou o cesto de roupa num canto, saiu correndo procurando uma árvore para subir. E foi questão de Dona Maria subir na árvore. Ela conta que aquela criatura chegou lá embaixo. A criatura fedia muito e fazia um barulho muito estranho. Não era uma criatura muito grande, mas queria pegá-la de qualquer jeito. Só que não era muito inteligente, pois ela não conseguia subir na árvore, por sorte de Dona Maria. E ela viu a boca enorme daquela criatura em suas costas, enquanto observava de cima da árvore. Ela rodeava a árvore fazendo um barulho, tentando arranhar, tentando subir, mas não conseguia. A criatura emitia sons dos mais estranhos possíveis. Até que o pior aconteceu. Do som da criatura, mais uma outra criatura surgiu do meio da mata. Lá estava Dona Maria, em cima de uma árvore, chorando, com medo, fazendo as suas rezas, enquanto duas criaturas, 2 Kibungo, rodeavam. Eles faziam um barulho muito assustador, muito tenebroso, e o cheiro era muito forte, muito mais forte que o cheiro de gambá. Mas a cena de ver uma boca enorme nas costas de uma criatura
era inesquecível. Por isso que Dona Maria, sempre nos dias de reunião de família, contava essa história. Enquanto ela estava lá em cima da árvore, as criaturas ficavam rodeando. O medo de Dona Maria era de escurecer e ninguém vinha atrás dela, ninguém passar por ali, pois ela estava morrendo de medo e ela sabia que não era seguro em nenhum horário para descer, pois se a criatura apareceu e tentou atacá-la de dia, em plena luz do sol, imagina com o cair da noite. E as horas foram passando, e a criatura, como um cachorro ou um gato, deitou debaixo da árvore esperando as duas criaturas. Para desespero de Dona Maria, ela conta que uma terceira criatura, um pouco maior, apareceu. Sim, ela estava rodeada por 3 quibumbos, e esse era um pouco maior e mais agressivo que os outros 2. Ela lembra que esse tinha uma coloração um pouco avermelhada, não era negro como os outros. Que ele ficava rodeando e arranhando, o som que ele emitia era diferente. Parecia que esse tinha mais raiva que os outros 2. Então Dona Maria começou a fazer uma coisa que ela não tinha feito ainda, que era gritar. Dona Maria sempre foi muito inteligente. Então, nessas horas ela manteve a calma e ainda não tinha gritado, pois pensou com ela que isso iria, de alguma forma, deixar os seres ali embaixo com mais raiva. Então, ela começou a gritar desesperada por socorro, pois aquele terceiro quibungo havia tirado toda a esperança dela de sair dali com vida, pois logo logo iria anoitecer. E o que será que poderia acontecer com aquelas criaturas lá embaixo, se em plena luz do dia ela estava sendo atacada? Então ela gritou, gritou e gritou, mas ninguém apareceu. Dona Maria estava condenada a passar a noite naquela árvore, rodeada por 3 criaturas, e ela não sabia se elas realmente não conseguiam subir na árvore, pois a árvore não era tão alta, e as criaturas pareciam sim que tinham porte para aquilo. Dona Maria teve muito tempo para pensar e refletir, pois ela estava vendo 3 criaturas que era somente lenda, que não tinham como estar entre nós. Dona Maria estava se preparando para o pior, pois as lendas do Kibum, ele devorava as vítimas. E aqueles 3 ali pareciam que não iriam deixar ela sair com vida dali. Por sorte de Dona Maria, com o cair da noite, ela viu homens passando de cavalo. Então ela gritou, gritou, gritou com toda a sua força, até ela perder a voz. E por sorte e atendimento de suas orações, os homens ouviram ela e vieram na sua direção. Os homens, quando estavam se aproximando, chegaram a ver os 3 quibungos. 2 deles saíram correndo. O maior, que era mais agressivo, tentou atacá-los, mas os homens estavam armados, e ele foi ferido, e saiu correndo para o meio da mata, gritando, chorando. Por incrível que pareça, parecia uma pessoa chorando. Os homens não foram atrás, mas sim socorreram Dona Maria, que estava muito assustada, mas muito assustada mesmo, pois ela tinha sido vítima de algo que era somente lenda, de algo que para a maioria não existia, e por destino ela foi atacada por 3 dessas criaturas, não era somente uma. Daquele dia em diante, Dona Maria nunca mais foi sozinha lavar a roupa. Avisou todas as suas amigas, e quando elas iam sempre em dupla e carregando uma grande faca no meio da roupa suja. A história do Kibungo se espalhou, e homens fizeram grandes caçadas atrás da criatura, tentando exterminar todas. E parece que, pelo jeito, tiveram sucesso, pois muitos homens que caçaram o tal do Kibungo diz que eles gritavam muito e choravam, que eram fáceis de se matar. Ao contrário de muitas criaturas do nosso folclore, os Kibungos eram como se fosse matar um animal comum.
Só que eles eram muito agressivos e estranhos, pois a sua boca era nas costas. E a lenda desse ser simplesmente aumentou. Aumentou e aumentou. Mas com o passar do tempo, ninguém mais viu ou presenciou essa criatura, pois, como elas eram fáceis de se caçar, muitos homens caçaram e exterminaram o quibum. Dizem que até os dias de hoje há alguns perdidos na região da Bahia, mas é muito difícil de se ver. Mas isso não impede deles atacarem e levarem as pessoas pequenas, as crianças.